Metropolitana FM. A rádio do meu coração. 7h, muito bom dia, excelente manhã de quarta-feira para você que está acompanhando o Jornal da Metropolitana desde cedinho. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. A gente fala nessa manhã sobre violência patrimonial. Violência patrimonial é um crime que deixa marcas profundas e muitas vezes invisíveis, disfarçados de ajuda ou administração. Para falar mais sobre esse assunto, explicar melhor para a gente o que é violência patrimonial, converso nessa manhã com a advogada especialista em direito público, doutora Aline Leite. Doutora Aline, muito bom dia, bem-vinda ao Jornal da Metropolitana. Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes também. É uma honra e um prazer estar aqui falando desse tema tão importante. Nós que agradecemos a sua disponibilidade nessa manhã, doutora. Doutora, explica pra gente o que é violência patrimonial. Então, violência patrimonial, como o próprio nome já diz, está muito relacionada a bens, recursos financeiros. E assim, no Brasil nós temos uma realidade muito triste. 58,8% da violência patrimonial, ela é sofrida contra pessoas idosas, acima de 60 anos. Outra grande vítima é a mulher. Então, assim, a legislação ela vem trabalhando tanto no Estatuto do Idoso como na Lei Maria da Penha, que trata de violência doméstica, para coibir essas práticas. Porque, na realidade, são crimes que já existem, como furto, apropriação indébita, estelionato, só que colocado em leis específicas para coibir as maiores vítimas desse tipo de violência. Quais são as situações que levam a caracterizar a violência patrimonial? Veja só, geralmente está relacionada com relações amorosas ou relações familiares. Infelizmente, infelizmente, os autores da violência patrimonial geralmente são familiares, companheiros, filhos, pais. E o que é que a gente pode colocar como violência patrimonial disso? No caso dos idosos, por exemplo, atitudes como reter cartão de crédito, receber benefício, bens da pessoa idosa, assim também como forçá-la ou, de certa forma, utilizando daquela fragilidade que o idoso tem, daquela situação de dependência, a contrair empréstimos consignados, emprestar dinheiros que nunca serão pagos, vender os bens imóveis dessas pessoas, é caracterizado como violência patrimonial. No caso da mulher em si, a coisa também fica mais um pouquinho complicada, porque muitas mulheres têm companheiros que quebram seus telefones, quebram seus instrumentos de trabalho, ocultam patrimônio, para que no caso de divórcio elas não seja colocado na partilha. E tudo isso fazendo com que, na realidade, a violência patrimonial ela funciona como um instrumento de opressão e para fazer com que aquela pessoa seja dependente, no caso da mulher, e no caso dos idosos em si, para obter vantagens financeiras indevidas, utilizando os dados. Então, o que é que acontece? Acaba comprometendo a dignidade da pessoa idosa, porque se eu comprometo a renda dela, então muitas vezes eu estou tirando o dinheiro, a subsistência, dinheiro para medicamentos, em benefício próprio. Infelizmente, isso acontece dentro das próprias casas. A senhora pontuou aí situações bem corriqueiras, bem comuns. Eu estava lembrando aqui que a senhora vai confirmar para mim se também caracteriza como violência patrimonial essa questão de muitos idosos precisam de alguém para receber a aposentadoria, não é? Por não ter muito conhecimento, não ter muita agilidade nessas questões, pedem para alguém receber a aposentadoria e essa pessoa vai e retém o dinheiro, dá ali algum dinheirinho só para dizer que deu e fica com acesso a todo o resto. Isso também é violência patrimonial, Sim, doutora? É violência patrimonial, é crime pelo Estatuto do Idoso, com reclusão, com pena de reclusão em regime fechado de 1 a 4 anos. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, eu sempre toco muito nessa pauta, a questão das tecnologias. A maioria das pessoas idosas, elas não têm acesso, elas não sabem mexer com essas facilidades que os bancos e até o governo, através do Gov, por exemplo, o aplicativo do Gov. Eu estou aqui com meu pai, se eu quero praticar, estou mal intencionada, praticar alguma violência patrimonial contra ele, pai, coloca o roxo aqui e aquilo ali funciona como assinatura digital. Eu vou poder, através daquela imagem, daquela pessoa que não tem nem noção que está fazendo ali, vou poder vender os bens deles, vou poder contratar empréstimos através de uma ferramenta que foi feita para facilitar. Só que tanto essas ferramentas como os bancos acabam dificultando. Você vai no banco hoje e as instituições financeiras, é importante frisar, também podem praticar violência patrimonial quando ficam ligando insistentemente, oferecendo empréstimos consignados que comprometem a renda final do idoso.
assim como não respeitam a questão da prioridade do atendimento. Você vai no banco, a senha é digital, muito idoso não tem telefone, eles não recebem mais nenhum papelzinho, tem que ir uma pessoa com um telefone desse, com um smartphone, para receber aquela senha, e tudo isso dificulta. Nessa questão específica que você perguntou, a partir do momento que a pessoa vai ajudar a receber, porque eles não sabem, eles não têm a facilidade nem de mexer em caixa eletrônico. Então ali eu posso transferir dinheiro, e o idoso nunca saber que eu transferi. Posso dizer, não caiu na conta, pegar aquele dinheiro para mim, e a apropriação indébita, e tudo isso sim configura violência patrimonial e tem que ser denunciado. E a gente tem canais. Ontem mesmo eu tive que fazer uma denúncia de uma situação próxima a mim. A gente tem canais assim que não precisa nem se identificar. Não é preciso você ser familiar para denunciar a violência patrimonial. Vou falar nesses canais, doutora. Quais são esses canais? Como é que a gente pode denunciar? Veja, com relação ao idoso, nós temos a Ouvidoria dos Direitos Humanos, que é o Disque 100. Através de lá também tem o número do WhatsApp, que eu anotei aqui, porque eu não estou conseguindo decorar o número. Pode ficar à vontade. Me desculpem, por favor, deixa eu ver o número aqui. Que é o número do WhatsApp. 61, que é o DDD, 61 99 656 5008. Através desse mecanismo do WhatsApp, você consegue fazer a denúncia. Você vai precisar saber dos dados da pessoa que está sofrendo a violência e também alguns dados, pelo menos o nome da pessoa que está praticando. Então, eles vão, encaminham, e assim é nacional, atendimento 24 horas, você pode relatar, eles pedem para você relatar os dados e a partir desses dados, eles vão encaminhar para as autoridades competentes. Mas também a violência patrimonial, ela pode ser denunciada nas delegacias. Aqui nós temos também em Caruaru o Conselho do Idoso. E também temos a questão do Ministério Público, que é responsável para cuidar do idoso. No caso de violência patrimonial contra a mulher, nós temos as delegacias da mulher e também o 180 para fazer esse tipo de denúncia. A gente estava mencionando aí que se você observou que alguém está passando por isso e pode ajudar denunciando, e quem está sofrendo a violência também pode denunciar e deve denunciar, aliás, mas tem alguma medida de emergência para proteção a essa vítima? A questão é muito complicada, porque geralmente a vítima da violência patrimonial, principalmente quando é um idoso com a idade muito avançada, aquela fragilidade emocional, ele na realidade, o tipo de violência que é praticada com ele é ameaça e coerção. Eu presencio situações em que o filho bate sempre naquela, me ajude, e acaba comprometendo a renda, a aposentadoria do pai, da mãe. Então, assim, é muito difícil para o idoso ele identificar e ele aceitar que está sendo vítima desse tipo de violência por parte do filho, porque eles não querem prejudicar, por exemplo, o filho ou o cuidador, aquela pessoa que ali teoricamente está cuidando, está ajudando, eles não querem prejudicar, mas ao mesmo tempo eles ficam em condições de vida bastante precárias, porque aquela pessoa está se apropriando de um dinheiro, dos bens que é para eles. Então, assim, fica muito difícil, mas ela pode sim procurar o Ministério Público, porque é o tutor do idoso, pode procurar a delegacia também. Agora, assim, infelizmente, eu faço esse apelo para que as pessoas que percebam, os familiares que percebam, façam essas denúncias, porque, infelizmente, é muito difícil para a pessoa que sofre a violência patrimonial perceber. No caso da mulher em si, tipo, uma atitude básica, como quebrar um telefone, o companheiro vai lá e quebra o telefone, isso é dano ao patrimônio, já é um crime por si só. Só que, assim, deixa passar. Quebra o instrumento de trabalho, o computador, impedir a mulher trabalhar, reter documentos também configura violência patrimonial. E, assim, para a vítima é muito difícil saber que está passando. Ter aquela consciência e a coragem de denunciar. Esse é o... Tanto é que a preocupação da Ouvidoria dos Direitos Humanos é principalmente com os idosos, porque configuram mais de quase 60% das causas, das queixas de violência patrimonial. A gente mencionando aqui alguns casos, mas violência patrimonial é algo bem amplo, né, doutora? Muito. Vai por várias vias. A senhora mencionando aí algumas questões, principalmente ali nos relacionamentos, de quebrar o bem. Acontece muito também de que ambos trabalham, mas quando a esposa trabalha, a companheira trabalha, ele meio que retém o dinheiro, mesmo que psicologicamente não pega, mas meio que psicologicamente ela quer comprar alguma coisa, diz, não é isso agora que a gente vai fazer, vamos fazer isso, né? Ela não tem a liberdade para administrar o próprio dinheiro. Muitas vezes elas são obstadas, elas possuem, eles não permitem que elas tenham acesso nem às contas bancárias.
E assim, ela não tem a liberdade de decidir o que quer fazer com o dinheiro, de uma forma muito sutil, muito manipuladora. Então, a violência patrimonial, ela não deixa também de ser uma violência psicológica, porque ela está trabalhando com sentimento, com aquela questão de submissão, de vamos ajudar, estou lhe ajudando, você me deve A Lei Maria da Penha oferece alguma proteção específica para casos de violência patrimonial contra mulheres, doutora? Sim, a Lei Maria da Penha é uma lei muito bonita, é uma lei muito bem feita, muito bem realizada, porque na realidade o Brasil, ele fez essa lei por estar sendo denunciado, ele foi denunciado nas cortes internacionais por desrespeito aos direitos da mulher. Então, o que é que o juiz pode, liminarmente, ele pode estabelecer medidas como a restituição de tudo que foi, de todos os objetos, de todos os bens e recursos financeiros que foram apreendidos de forma indevida. Ele pode também determinar a proibição de compra e venda e de aluguel de bens incomuns, porque acontece muito de cessar as procurações também, porque às vezes o marido chega lá para a esposa assinar que isso, ela nem está sabendo que está assinando e está permitindo ele vender os bens do casal. Ele está permitindo, ela está permitindo que o marido a represente. Então o juiz pode fazer oficial o cartório para que todas essas procurações sejam desfeitas, não tenham validade, assim como proibir que terceiros comprem imóveis do casal, porque o que vai acontecer? Ele vai fazer aquilo sem autorização e provavelmente vai ocultar por parte dela. E também pode estabelecer uma caução a título de indenização por perdas e danos de tudo aquilo que ela vem perdendo, pelo menos do ponto de vista patrimonial. Do ponto de vista de outros tipos de violências, as medidas são outras. Para os idosos, existem mecanismos similares? Então, a questão dos idosos, aí, como eu falei a você, é bastante complicada. Porque a lei ela não traz essas medidas de forma expressa. Mas se o idoso ele consegue ter essa iniciativa de denunciar, se ele consegue ter essa iniciativa de denunciar, sim, o juiz pode estabelecer medidas protetivas que impeçam a continuação da violência patrimonial, inclusive a prisão do agressor. Doutora, e como é que funciona na prática um processo por violência patrimonial? Então, tem que haver a denúncia, não é isso? Então, vai ser apurado todas as questões, se aquela pessoa... Eu recomendo, assim, você juntar o maior número de provas e evidências possíveis. Nesses casos de uma denúncia que eu fiz ontem, como eu lhe relatando, eu tenho provas da própria pessoa dizendo que está passando por necessidade, e o filho tira as televisões de casa, eles não têm acesso, é um casal de idosos, não tem acesso, não tem direito a ter uma televisão dentro de casa. Então, você reunir as provas, fazer a denúncia, fazer o boletim de ocorrência, porque a partir do boletim de ocorrência na delegacia que o delegado vai tomar os devidos depoimentos e devidas providências para que se desenvolva o processo judicial. Aí a pessoa vai ter direito à defesa, obviamente, e o juiz vai apurar em que condições isso foi realizado. É quebra de sigilo bancário para ver se aquela pessoa está utilizando os dados, as contas, fazendo os empréstimos, para que tudo isso seja cessado e a pessoa possa ter direito ao controle dos seus bens e benefícios. E em relação à violência aí contra os idosos, é um absurdo ainda mais, porque vem justamente das pessoas que deveriam proporcionar um pouquinho mais de qualidade para esses idosos, né? Já que os idosos acompanharam e ajudaram durante toda a vida, cuidaram dessas pessoas durante toda a vida, seria o momento de ter um pouquinho de sossego, de ter um pouquinho de paz, e está acontecendo justamente o contrário. São pessoas pouco esclarecidas, como eu estava falando para você, a falta do esclarecimento, do domínio de tecnologia, que eu acho que deveria ter um maior cuidado por parte dos bancos, não é só. Pessoas vão ter que movimentar contas, a maioria dessas pessoas não sabem nem o que é um Pix. Isso. Então, aquelas pessoas que têm acesso a tecnologias, os mais espertinhos, mal intencionados, porque para mim isso é uma questão de caráter, me permita dizer, vai acabar lesando o patrimônio dessas pessoas. E ainda tem a violência patrimonial contra o idoso, ela também é conhecida naquela saidinha do banco. Muitos idosos estão nos caixas eletrônicos e chega sempre aquele espertinho. Eita, aquele idoso não está sabendo mexer. Eu posso lhe ajudar? E nessa ajuda transfere aquele dinheiro, rouba a senha. Então a gente aconselha sempre que o idoso precisar de ajuda, procurar sempre um funcionário do banco
trajado, não é 100% com a roupa do banco, com o crachá do banco identificado, não é 100% seguro, porque os golpistas até isso estão fazendo, se fantasiar, né? Meio que se fantasiar de funcionário do banco para poder dar esse tipo de golpe, que é a saidinha do banco. E usam dessa artimanha principalmente naqueles dias de mais movimento, Sim, né? Que eles sim, sabem sim, ali do ficam de olho calendário. na saída do banco, é absurdo, porque se aproveitam daquele momento de fragilidade, daquela falta de conhecimento. A maioria não sabe mexer no caixa eletrônico. Eu digo isso porque eu acompanho minha tia. Minha tia tem 84 anos de idade e ela não sabe mexer em absolutamente nada. Então, uma pessoa mal intencionada com certeza faria a festa no benefício dela. E na tentativa de tentar limitar essas fraudes, enfim, vem essas questões ali mais de... Coloque seu e-mail, coloque senha, mas já é difícil pra gente, às vezes, lembrar uma senha, encontrar a senha. Imagine para uma pessoa mais idosa que não tem essa facilidade com as tecnologias. E eles são de uma ingenuidade tão grande que eles andam com a senha do cartão justamente para não esquecer, porque o idoso ainda tem essa questão, o problema da memória. Eles são de uma ingenuidade tão grande que então perdeu. Então, assim, é uma situação de fato muito complicada, tem que ser muito combatida, principalmente não minimizando a questão das mulheres. Só que as mulheres, como eu falei para você, têm um aparato mais forte, mas os idosos são esquecidos. Então, assim, é uma, não digo minoria, porque o país da gente está envelhecendo, mas são extremamente esquecidos pela legislação, porque é difícil até para o poder público fiscalizar os familiares. Fora os outros golpes, que também são violência patrimonial. Nós temos o quê? Golpe do bilhete premiado, o WhatsApp clonado, sites falsos. Então, são várias coisas que ligam o telesaque. Às vezes, o idoso, ele nem contrata, a instituição bancária liga para ele oferecendo um empréstimo consignado, ele diz, eu não quero, mas quando menos espera, esse dinheiro está lá na conta dele. E qual é o erro que ele comete? Utilizar aquele dinheiro. A partir do momento que ele usa, ele está, de certa forma, aceitando aquela violência patrimonial. Então, é outra recomendação que eu faço aqui aos idosos que estão me ouvindo, que se não receberem, se receberem um valor em sua conta de empréstimo consignado que não foi solicitado, não mexa nesse dinheiro e comunique imediatamente à instituição bancária. E, se possível, fazer também um boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência para tudo. Exatamente. Doutora, para a gente finalizar, gostaria que a senhora reforçasse os canais de denúncia. Sim, nós temos, no caso do idoso, o Disque 100, o telefone que eu deixei aqui, que foi o 61, um minutinho só, perdão. É o WhatsApp para essa denúncia. É o WhatsApp para denúncia, é 61 99 656 5008, o Disque 100, e diretamente às delegacias ou ao Ministério Público. E no caso das mulheres de violência patrimonial contra a mulher, 180, que é o número oficial, e também as delegacias de apoio à mulher. Doutora, muitíssimo obrigada pela participação no Jornal da Metropolitana. Eu que agradeço. Por todas as informações tão importantes. Desejo um dia excelente para a senhora e até a próxima oportunidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Conversando essa manhã com a advogada especialista em Direito Público, doutora Aline Leite. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Metropolitana FM, a rádio do meu coração.